Nesta noite nós vamos encerrar a nossa meditação que começamos semana passada, no versículo 11 até o versículo 21 de Gálatas. Nós vamos ler todo o texto, do versículo 11 ao 21 novamente, para relembrarmos o contexto, porém o foco nesta noite está na parte final, do versículo 19 até o 21. Vamos ler Gálatas 2, do 11 ao 21, mas a parte principal da nossa meditação se encontra do verso 19 até o 21. Convido você a prestar atenção na leitura, a palavra do nosso Deus. Gálatas 2, do 11 ao 21. Diz assim: Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: Se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus, por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas, se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não, porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Até aí, feche seus olhos mais uma vez, nós vamos orar. Pai amado, neste instante nós clamamos que o Senhor nos ajude a ouvir a Tua palavra, a sermos realmente impactados pelo Teu ensino e que o Senhor possa fazer a Tua boa obra em nossos corações. É o que nós pedimos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, então, nós estamos aí meditando no livro de Gálatas, e semana passada nós começamos este texto, nós trabalhamos do versículo 11 ao versículo 21, e para refrescar a nossa memória, eu sei que não preciso, porque os irmãos se lembram palavra por palavra do que foi falado, mas mesmo assim é bom sempre revisar o que nós já sabemos. Paulo aqui está defendendo, até essa parte dessa epístola, o seu apostolado para defender o Evangelho. Então, o que nós temos é um contexto que pode ser descrito da seguinte forma: Paulo plantou uma igreja, ou várias igrejas, na região da Galácia. Este é o local onde as igrejas foram plantadas. Paulo, então, tendo cumprido o seu ministério ali, segue em frente na sua jornada missionária, plantando igrejas em outros lugares. Pouco tempo depois, não sabemos exatamente quanto tempo, mas pela surpresa de Paulo, pelo tom que Paulo usa nesta carta, sabemos que foi, de certo modo, rápido. Os Gálatas, aqueles que eram dessa igreja plantada por Paulo, estavam se deixando levar por outro evangelho, outros ensinos. Paulo, então, não podendo voltar pessoalmente para aquela região, envia carta.
para ser lida e circulada nas igrejas daquela região. Já que ele não podia ir, ele escreve para aquelas igrejas. E o que o Paulo está fazendo aqui é corrigindo este erro, é provando para os Gálatas que a mensagem que ele pregou é o verdadeiro evangelho. Estes outros ensinos não são evangelhos. Talvez pessoas os chamem de evangelho, mas como Paulo diz, são perversões do evangelho, porque não há outro evangelho a não ser o evangelho da graça de Deus em seu Filho Jesus Cristo. E o que Paulo está relembrando, reforçando aos Gálatas é que a salvação ela é completamente pela graça de Deus mediante a fé. Paulo repete essa frase várias vezes: ninguém é justificado pelas obras da lei. As obras da carne não salvam ninguém, não justificam ninguém, somente Deus. Somente a graça de Deus, pela fé, é que nos salva. Paulo vai até extremos dizendo: qualquer um, mesmo eu ou um anjo que chegar aqui e pregar uma mensagem diferente dessa, seja amaldiçoado, seja anátema. Não há outro evangelho, somente o evangelho de Cristo Jesus, o Filho de Deus, o Deus Filho, que veio ao mundo, viveu uma vida de perfeita obediência, sem culpa nenhuma, foi condenado e morreu na cruz, ao terceiro dia ressuscitou e foi elevado aos céus, para que todo aquele que crê no nome do Senhor Jesus Cristo, pela fé, é salvo, se torna um filho de Deus, é justificado, os seus pecados são perdoados e Deus o vê como justo e o declara como justo. Por quê? Pela fé em Cristo Jesus. Obra nenhuma contribui para isso. E Paulo defende essa mensagem, primeiro, até o final do capítulo 2, defendendo o seu ministério. Porque nós vimos que estes falsos mestres estavam tentando diminuir a mensagem de Paulo, usando uma tática muito comum, que é manchar aquele que fala a mensagem. Nós vimos que eles tentavam diminuir o próprio Paulo, para assim diminuir a mensagem que Paulo pregava, dizendo: Paulo não é um apóstolo. Talvez Paulo seja um apóstolo, mas ele não é um apóstolo diferente de nós. Paulo foi treinado em Jerusalém, assim como nós. E era isso que os falsos mestres diziam, para que as pessoas ouvissem a mensagem deles e dessem mais valor que a de Paulo, ou pelo menos o mesmo valor, dizendo assim: olha, nós e Paulo, a mesma autoridade, e o que nós falamos e o que Paulo fala tem o mesmo peso, acredite em nós. Paulo não passou a mensagem completa, Paulo esqueceu de um detalhe, e esse detalhe, como nós já vimos, e Paulo enfatiza e vai falar explicitamente mais para frente na carta, era que eles queriam judaizar os gentios. Eles queriam que os gentios, além da fé em Cristo Jesus, também se adequassem aos costumes antigos, principalmente a circuncisão. Então, forçavam os novos convertidos, que eram de outros países, de outras nações, não naturalmente judeus, a se adaptarem aos costumes judeus, a serem circuncidados, a manterem e cumprirem com a dieta do povo judeu e outras coisas, dizendo assim: se vocês não fazem isso, não são cristãos, ou pelo menos não são cristãos da mesma classe que nós somos superiores. Creia em Jesus Cristo e faça mais essa lista de coisas para ser salvos. Paulo destrói essa mensagem, Paulo refuta completamente este ensino, dizendo: isso é uma perversão do Evangelho. O que nós vimos no capítulo 2, principalmente a partir do versículo 11, é que chegou um momento que Paulo precisou confrontar até mesmo outro apóstolo, e ele descreve então o seu conflito com Pedro, dizendo: olha, Pedro veio aqui, Pedro veio até Antioquia, que era talvez a principal igreja no meio do povo gentil, assim como Jerusalém era a principal igreja no meio do povo judeu. Pedro, então,
que era um apóstolo em Jerusalém, veio visitar a igreja em Antioquia, e Pedro se comportava como um gentio, comia com os gentios, conversava com os gentios, porque Pedro já tinha recebido a revelação de Deus, de que os gentios e os judeus são cristãos do mesmo jeito, pela graça de Deus em Cristo Jesus, pela fé em Jesus Cristo. Pedro se comportava como um gentio, porém, outros judeus chegaram também até Antioquia, e quando Pedro viu essa comitiva, Pedro mudou a sua prática e excluiu os gentios. Pedro deixou de socializar, de sentar na mesma mesa que os gentios. Paulo, então, refuta a Pedro face a face. E o que Paulo diz para Pedro é que Pedro não estava vivendo de acordo com o Evangelho. Pedro estava se desviando do Evangelho. E a lição para nós, semana passada, foi que quando nós também vivemos em divergência do Evangelho, ou seja, quando nós cremos em uma coisa, pregamos essa mesma mensagem, mas vivemos de modo contrário, assim como Pedro fez, nós estamos ferindo a própria essência do Evangelho e anulando a morte de Cristo. Quando nós cremos que a salvação é pela graça, mediante a fé, apenas, completamente pela fé em Cristo Jesus, mas nós, nas nossas atitudes, passamos a mensagem de que algo mais é necessário, nós estamos ferindo o próprio Evangelho. Nós estamos anulando aquilo que nós pregamos. Do mesmo modo, nós também ampliamos esse princípio, dizendo a gente consegue ferir a essência do Evangelho com outras atitudes nossas. Por exemplo, nós pregamos a verdade, mas contamos mentiras. A nossa prática, a nossa vida em desacordo com o Evangelho anula aquilo que nós pregamos. Nós anunciamos uma mensagem de amor e paciência, mas vivemos cheio de raiva e ódio. A nossa vida fere a essência do Evangelho. A nossa vida anula aquilo que nós pregamos. Pedro fez isso ao se separar dos gentios. Paulo o confronta face a face, diante de todos, para que Pedro pudesse perceber seu erro e se arrepender. A maneira que Paulo faz isso é relembrando Pedro da essência do Evangelho. Paulo diz para Pedro, do versículo 15 até o 18, olha Pedro, judeus e gentios são salvos da mesma forma. E eu e você, Pedro, Paulo e Pedro, judeus, apóstolos, foram salvos porque creram em Jesus Cristo. E todos, crendo em Jesus Cristo, são justificados da mesma forma. Por quê? Porque a lei, as obras da lei, as obras humanas não justificam ninguém. E então, finalmente, nós chegamos à porção desta noite, do versículo 19 ao 21. Por que essa longa revisão? Porque Paulo aqui está continuando essa defesa. Paulo está continuando a argumentação dele com Pedro. Então, primeiro Paulo confronta Pedro. Olha, Pedro, você está se desviando do Evangelho. A sua conduta não é de acordo com o Evangelho. Olha, Pedro, você está ferindo a essência do Evangelho ao fazer isso. E Pedro, você está também tornando a morte de Cristo nula ou sem valor nenhum. É o que nós vemos do versículo 19 ao 21. E na providência de Deus, nós não conseguindo encerrar toda essa mensagem semana passada, nos permite, nesta noite, falar um pouco mais sobre uma doutrina maravilhosa que Paulo está descrevendo nestes textos. Porque a maneira que Paulo mostra que exigir obras da lei é anular a morte de Cristo, é enfatizando a nossa união com Cristo. Paulo fala a respeito dessa tal união com Cristo. Então, antes de expor o texto do 19 ao 21, nós vamos falar um pouquinho dessa doutrina, o que é a união com Cristo. Se você já leu o Novo Testamento, se você costuma ler a palavra de Deus, principalmente as epístolas de Paulo e dos outros escritores,
Você já deve ter percebido quantas vezes a Bíblia usa expressões como em Cristo, unidos a Cristo, com Cristo, preposições que mostram uma certa união com o Senhor Jesus. Isso se dá porque a nossa salvação, ela é dada a nós pelo fato de que nós somos unidos a Cristo. O que eu estou querendo dizer, irmãos, é que eu e você, se cremos no Senhor Jesus, pela fé, somos unidos ao Senhor Jesus. A Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo e Cristo é a cabeça. A ilustração é de um corpo humano, a cabeça e o corpo unidos. A cabeça é a cabeça, o corpo é o corpo, mas é uma pessoa só. Não são separados, um ser. E é mais ou menos assim que a Bíblia descreve a igreja e Cristo. Então isso significa, e utilizando a maneira que Paulo descreve aqui neste texto, por exemplo, estou crucificado com Cristo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Vivo pela fé no Filho de Deus. Isso nos lembra que nós somos unidos a Cristo Jesus, pela fé, espiritualmente unidos ao Senhor Jesus. Uma outra forma de tentarmos entender melhor é entendendo o laço do casamento. A Bíblia diz que homem e mulher, quando se casam, se tornam uma só carne, unidos pela fé. Aqueles que são chamados pelo Espírito e são regenerados, são unidos ao Senhor Jesus. A Bíblia descreve a nossa eleição em Cristo. Paulo diz que nós somos eleitos em Cristo, nós somos chamados em Cristo, nós somos justificados em Cristo, nós somos adotados em Cristo, nós somos santificados em Cristo. Por quê? Porque nós estamos unidos ao Senhor Jesus. Cristão, você deve se lembrar e ter isso em mente, que você, pela fé, está unido ao Senhor Jesus Cristo. E o que nós vamos ver são as implicações dessa união, porque Paulo fala disso para Pedro. Paulo mostra para Pedro que, além de tudo que ele já tinha falado, as ações de Pedro anulando, ferindo a essência do Evangelho, a ação de Pedro também anula a morte de Cristo. Por quê? Porque nós estamos unidos ao Senhor Jesus Cristo. Veja só, como Paulo diz no versículo 19, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo. Lembrem-se, Paulo está dizendo, a lei não salva, as obras da lei não justificam. O que é que a lei faz? A lei mata, a lei condena. A lei serve para mostrar o que é errado. Se você não acredita nisso, olhe para as leis que existem na sociedade. E você vai perceber como que você sabe que roubar é errado, porque existem leis que dizem que roubar é errado. Como que você sabe o que pode e o que não pode fazer? Porque existem leis que dizem o que pode e o que não pode fazer. A lei de Deus, os 10 mandamentos, resumem toda a lei do nosso Senhor Deus, e nos dizem o que é certo e o que é errado, mas a lei não vai além disso, a lei não justifica ninguém, a lei não salva ninguém, a lei simplesmente condena. Paulo mesmo vai dizer que ele não sabia do problema da cobiça, até ter lido na lei que a cobiça é pecado, e então ele percebeu que ele estava pecando, e busca o arrependimento. A lei nos mostra o pecado, a lei condena aqueles que transgridem a própria lei, mas a lei não salva. E o que Paulo está dizendo aqui é, olha Pedro, a sua atitude de tentar forçar os gentios a adotarem obras da lei para a salvação, ela atribui à própria lei algo que a lei não consegue fazer. Algo que Cristo teve que fazer. Porque, mais uma vez, a lei condena. Você
diante da lei, é um pecador condenado. O que a lei faz é mostrar que você quebra a lei. Mas Cristo já morreu. A punição da lei já foi cumprida. O preço do pecado já foi pago. E pela fé, unidos a Cristo, isso significa que nós já morremos para a lei. Preste atenção, irmãos. Augusto Nicodemos descreve dessa forma: no dia final, quando o grande julgamento acontecer e a lei for martelada sobre todos, dizendo: não terás outros deuses, não usarás o nome do Senhor em vão, não roubarás, não adulterarás. E quando formos acusados de termos quebrado essa lei, o que vai acontecer é que essa acusação não vai chegar até nós. Por quê? Porque a lei diz: não roubarás. Os que roubam quebram a lei, são condenados à morte, mas Cristo já pagou esse preço. E nós, unidos a Cristo, já passamos pela condenação da lei. A lei não salva, a lei condena. E quando a gente tenta dizer que a lei salva, a gente está ignorando ou anulando o que Cristo fez. Porque em Cristo, a lei já condenou. A lei já cumpriu com o seu papel. O preço já foi pago. O preço já foi pago. Estou crucificado com Cristo. Estou crucificado com Cristo. É isso que Paulo diz para Pedro. Paulo continua dizendo: olha, mortos para a lei, vivemos para Deus, no versículo 19. No versículo 20, Paulo diz: olha, se eu morri com Cristo, em Cristo, mas Cristo ressuscitou, unidos a Cristo também estou vivo. Então ele diz: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, porque Cristo já morreu, o que a lei pode fazer, ela já fez, a punição já foi paga, mas Cristo venceu a morte, ressuscitou. Então nós temos vida em Jesus Cristo, porque Jesus Cristo está vivo. Ele vive em nós. E a vida que nós temos unidos a Cristo é pela fé. Livres para viver para Deus. Paulo nos mostra como essa união ela é pessoal, não somente geral. Nós usamos a ilustração da igreja sendo o corpo, Cristo sendo a cabeça. Isso é verdade, a igreja está unida a Cristo, no sentido público, geral, mas isso também é verdade no sentido individual. Em outras palavras, a igreja como um todo está unida a Cristo, é verdade, mas cada cristão individualmente também está unido a Cristo. Isso se aplica a nós como um povo e se aplica a cada um individualmente. Como que a gente sabe disso? Porque Paulo é claro, ele diz assim: vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. A lei não salva ninguém, a lei apenas mata. Mas em Cristo, a morte já foi paga. Cristo já ressuscitou. E Ele fez isso porque Ele me amou. Pelo amor dEle a mim, Ele se entregou. Sabendo de tudo isso, Paulo conclui: eu não anulo a graça de Deus. Não anulo a graça de Deus. Porque, no final, o que adotar as práticas da lei para buscar a salvação, para tentar alcançar a justificação faz, é anular a graça de Deus. É dizer assim: olha, a lei pode me salvar, e se eu obedecer à lei, eu vou ser salvo. Então, não é a graça de Deus, é a minha obediência, é o meu esforço, é o que eu consigo fazer. Quando fazemos isso, anulamos a graça de Deus. Estamos dizendo: olha, Deus, a sua graça, muito bom, mas obrigado, não preciso. Eu consigo sozinho. Eu posso pegar essa lista da lei, adotar essas práticas, ser circuncidado, não comer certos alimentos, manter os feriados do povo judeu,
E fazendo isso, eu sou justificado. A minha salvação está garantida. Não preciso da sua graça. Anulamos a graça de Deus. Anular a graça de Deus significa tornar a morte de Cristo em vão. Porque a lógica é a mesma. Se nós conseguimos nos salvar pela obediência da lei, a graça de Deus não é necessária para nós. E o que Cristo fez lá na cruz não tem validade. Foi desnecessário. Nós olhamos para Cristo e dizemos, olha, Senhor Jesus, muito bom, parabéns, mas não precisava. Eu já tinha me salvado. Aquele sofrimento lá na cruz, a sua morte, não precisava não. O Senhor fez isso, legal, reflexão do seu amor, obrigado, mas sabe, não precisava. O que Pedro fez, ao passar a mensagem de que gentios eram cristãos de segunda classe porque não cumpriam com certos requisitos da lei do Antigo Testamento, e dizendo que isso era necessário para ser salvo, era não apenas ferir a essência do Evangelho, mas também anular a morte de Cristo. E nós fazemos isso. Todas as vezes que você vem para a igreja, e o seu coração está pensando assim, olha, eu vim porque eu sou bom, olha como eu sou um bom filho, olha como Deus tem que me amar, porque eu obedeço. Todas as vezes que você lê sua Bíblia achando que, olha, eu sou um servo obediente, e a palavra de Deus diz que eu devo lê-la, então eu estou lendo, e com isso eu ganho mais um pezinho na balança ao meu favor. Todas as vezes que você ajuda alguém, e você diz, olha, eu estou fazendo uma boa ação, olha como eu sou caridoso, olha como eu sou amoroso, olha como eu consigo obedecer o mandamento da Bíblia que diz, ame ao próximo como a si mesmo. E quando você faz isso, achando que a sua obediência, achando que o seu cumprir as obras da lei vai te salvar, você está dizendo assim, olha Cristo, obrigado por ter morrido, mas não precisa, eu consigo fazer isso sozinho. E cada vez mais nós vamos anulando o sofrimento de Cristo. Cada vez mais nós vamos anulando a graça de Deus. Não apenas nas palavras, como os falsos mestres pregavam, que isso era necessário. Mas Pedro fez isso aqui na sua atitude. E assim nós devemos ficar alertas. Será que estamos anulando a graça de Deus? Lembre-se que você está unido a Cristo pela fé, que a lei não salva ninguém, a lei apenas mata, mas em Cristo você já morreu para a lei. Preste atenção, queridos. Se você já morreu para a lei não tem poder sobre você, não tem peso sobre você. E você tentar cumpri-la para conquistar algo, para evitar a condenação dela, não serve de nada, você já está morto. É a mesma coisa que um policial chegar no cemitério e dizer para um cadáver, você não pagou o seu imposto, vai para a prisão. Não serve de nada. A lei não tem poder sobre o morto. Em Cristo, nós já morremos para a lei. Pedro estava tentando fazer com que as pessoas ainda estivessem debaixo do poder e da autoridade da lei. Nós já falamos isso semana passada, que isso não é uma mensagem contra os 10 mandamentos, contra a obediência à lei de Deus, mas é uma mensagem contra essa obediência para buscar a salvação. É uma mensagem contra essas obras da lei para nos justificar. Você é salvo porque Cristo já morreu. E em Cristo você já morreu. O que a lei pode fazer, ela já fez com você em Jesus Cristo. E em Cristo você já está vivo, porque Ele venceu a morte. E você agora, pela fé, vive em Cristo e Cristo vive em você. O Evangelho verdadeiro é a única coisa que nos liberta. Nos liberta do pecado, nos liberta do poder do pecado,
nos liberta da própria lei e da condenação da lei, nos liberta das expectativas humanas, nos liberta do temor dos homens, nos liberta da dúvida e do peso de sabermos que transgredimos a lei de Deus. Quando você recebe o Evangelho, ouve a mensagem da salvação em Cristo Jesus e pela fé crê em Jesus Cristo e você é unido a Ele, você está livre, verdadeiramente livre. A lei não tem mais poder sobre você, o pecado não mais te aprisiona, você é livre. Pedro estava tentando tirar a liberdade daquelas pessoas. Os falsos mestres estavam tentando tirar a liberdade dos cristãos na região da Galácia. Paulo está nos ensinando. O Evangelho é a única coisa que nos liberta. Irmãos, duas rápidas ilustrações para conseguirmos compreender bem essa mensagem. Essa questão que eu estou falando, que o Evangelho nos liberta. E isso vem do fato de que estamos unidos a Cristo e em Cristo nós já morremos para a lei. Uma ilustração que realmente eu lutei, não sabia se devia usar, mas decidi usar. Algumas pessoas fingem a morte para fugir da lei. As pessoas estão em débito com a lei, fingem a sua morte, mudam de nome, mudam de país, mudam de endereço e vão viver uma nova vida em outro lugar. Por que as pessoas fazem isso? Porque assim, o que a lei podia fazer, que era condenar, já aconteceu. E mortos não estão mais debaixo daquela ameaça, daquela condenação. Então, em uma busca de liberdade, fingem a morte. Não estou aqui dizendo que você deve fazer isso, de jeito nenhum. Assuma seus erros, pague o preço das suas dívidas. Mas veja só, nós em Cristo não precisamos fingir a morte, porque já morremos para a lei. O que eu estou querendo dizer é que você pode viver com a sua consciência limpa. Você pode viver com a sua mente em liberdade. Você pode viver livre, porque a lei já condenou. E Jesus Cristo suportou essa condenação no seu lugar. Não há nada mais libertador do que o Evangelho. As pessoas acham que uma vida sem Deus é libertadora. As pessoas acham que o ateísmo vai libertar, porque se eu não creio em Deus, eu não preciso responder a Ele. Mas o que essas pessoas estão fazendo é se escravizando ao pecado, se escravizando a si mesmo, aos seus desejos. E não percebem que ao invés de liberdade, estão vivendo uma vida aprisionadas. Só o Evangelho te liberta, porque o Evangelho vai te libertar dos seus desejos, o Evangelho vai te libertar da própria lei, o Evangelho te liberta da sua própria justiça. Você não precisa mais cumprir com uma lista de regras para ser salvo. Você já foi salvo, você já foi justificado, você está livre. Você já morreu para a lei e você vive agora em Cristo, pela fé. Se você vive agora em Cristo, irmãos, obviamente você não deseja fazer aquilo que desagrada a Cristo. Se não é mais você que vive, mas Cristo vive em você, obviamente o que você quer é a glória de Deus, é a obediência ao Senhor Jesus. Porque você já morreu para a lei. Você já morreu para as práticas carnais. Você vive em Jesus Cristo. Paulo encerra o seu argumento com Pedro, mostrando que Pedro não estava apenas andando em desacordo com o Evangelho, não apenas ferindo a essência do Evangelho, mas estava inutilizando, anulando a morte de Cristo. Porque ao tentar fazer com que obras da lei fossem cumpridas para a salvação, estavam dizendo que a morte de Cristo não foi o suficiente, não foi necessário, porque conseguimos fazer isso nós mesmos. Olhe para o seu coração. Não deixe com que falsos ensinos te levem a uma prática ou uma crença de que você pode conquistar a sua salvação. Não anule a graça de Deus, não anule
a morte de Cristo. Paulo nos mostra que quando nós vivemos em divergência do Evangelho, nós ferimos a essência do Evangelho e inutilizamos a morte de Cristo. Eu convido você a imaginar o seguinte cenário: um prédio em chamas, com algumas pessoas lá dentro. E ao ver esse prédio em chamas, com algumas pessoas lá dentro, você corre em direção às chamas para salvar as pessoas. E quando você chega lá, todo queimado, todo machucado, você percebe que as chamas estavam só do lado de cá. Tinha uma porta e uma saída, e todos conseguiam sair tranquilamente, em segurança. Você se queimou à toa. É isso que muitos fazem com Cristo Jesus. Quando dizem, dê o dízimo para ser salvo. Faça isso para ser salvo. Ajude a senhorinha a atravessar a rua para ser salvo. Obedeça para ser salvo. Estão anulando a morte de Cristo. Você quer ser cristão? Faça isso ou aquilo. O Evangelho diz o seguinte: creia em Jesus Cristo. Ele já fez tudo. Feche seus olhos, nós vamos orar.